com você? Muito boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, o Todo-Poderoso, Yahvé, o Senhor, possa falar ao seu coração, aos nossos corações. Seja muito bem-vindo. Profética Raí, estamos na quinta-feira do ensino profético. Você é o nosso convidado a estar participando, curtindo, comentando e compartilhando essa live, fazendo que o Evangelho do Senhor vá mais longe e para que assim mais vidas venham ser alcançadas, impactadas, curadas e renovadas pelo poder do Espírito Santo. Estamos na série Curados. Hoje estamos terminando o tema Não Perca a Fé, parte 3. Já estamos com o próximo tema na agulha, hein? Já está o post pronto para a semana que vem. Vai ser muito forte, então acompanhe e participe. Vamos terminar hoje então. Não Perca a Fé, parte 3. Como já lemos aqui, sabendo que estamos falando sobre o jovem lunático, mas para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler os 3 versículos finais dessa passagem e depois então vamos estar esmiuçando, explicando esta palavra para concluirmos no poder do Espírito Santo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos a partir do 27, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Evangelho de Marcos, queridos, capítulo 9, versículo 27, você pode estar abrindo aí a sua Bíblia na sua casa, acompanhe conosco, leia conosco, para você ver que nós estamos ministrando a palavra de Deus, estamos ministrando a Bíblia Sagrada, esmiuçando, ou seja, explicando ponto a ponto. É uma ministração, é uma pregação expositiva. O que seria uma pregação expositiva? É a pregação que eu vou expondo, versículo por versículo, e explicando o significado e trazendo a revelação da palavra para cada um de nós. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo a partir do 27 até o 29, eu vou pedir para a diaconisa Tatiane estar lendo para nós, por gentileza. Mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que eles estavam, onde eles estavam, porque estavam ensinando seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar-lhe. Aleluia. Então vemos aqui, queridos, Jesus trazendo para nós uma revelação poderosa. A diaconisa Tatiana leu muito bem aqui. Engraçado, queridos, que nós, recapitulando toda a história, um abraço para Pedro de Oliveira, Ana Maria, Deus abençoe cada um, obrigado pela participação. Lembrando aqui então que havia um pai que se encontrava com seu filho com um problema de saúde, um problema psicológico e mais do que tudo, um problema espiritual. Esse filho dele tinha um espírito suicida, um espírito de morte, porque a Bíblia fala que esse jovem ele se lançava no fogo, se lançava na água. Na verdade era um espírito de morte, queria matar aquele menino, ou seja, havia um espírito acompanhando aquele jovem, acompanhando aquele garoto, querendo destruir a vida dele. Porém ali ele tinha um pai guerreiro, intercessor, que lutava, que guerreava pela vida dele, não permitia que isso acontecesse. Com certeza, em todo o tempo, a Bíblia não explica, mas nós podemos conjecturar aqui, fraseando com as nossas palavras,
Porque possivelmente, com certeza, esse pai socorria o filho, corria lá na água, não deixava ele se afogar, corria no fogo. Quem sabe, possivelmente, com certeza, esse filho devia ter as marcas de queimadura do fogo, devido aos momentos que o inimigo pegava e lançava ele no meio do fogo. Imagine a situação daquele pai, imagine o desespero do pai, imagine um pai que não tinha sossego, porque de repente o filho estava ali, de repente o filho podia se manifestar com aquele mal, e ele tem que correr, ele tem que cuidar, não tinha uma tranquilidade para cuidar daquele filho, mas ele entende então, ele fica sabendo que Jesus Cristo, aquele que curava, cura, liberta e salva, estava passando ali naquele lugar, e ele leva o filho até lá. E levando o filho até lá, ele chega aos discípulos, explica a situação, os discípulos oram, mas o filho não muda o estado que estava, continua da mesma forma, com aquela enfermidade, com aquele mal espiritual alojado no corpo. Então ele vai até Jesus, e ele fala que tinha ido até os discípulos tinham orado, porém o filho continuava da mesma forma. Aqui nós aprendemos algo poderoso da parte de Deus, querido, que o inimigo, ele sempre vai querer minar a nossa fé, fazendo que as nossas tentativas de fazer o que é certo, de buscar uma solução, elas não venham ter respostas. Nota-se que esse homem possivelmente já tinha passado ali em meio a médicos, psicólogos e várias outras pessoas do tipo, e não resolveu. Agora eles chegam até os discípulos de Cristo e não resolve também. O inimigo podia ter falado na mente daquele homem. Um abraço para o diácono Gabriel, que é a diaconisa Michele. Deus abençoe em nome de Jesus, diáconos abençoados. Então acontece o quê? O inimigo podia ter falado na mente daquele homem: se os discípulos não resolveram, você acha que Jesus vai resolver? Ele podia ter desistido, ele podia ter parado, ele podia ter olhado para trás, ele podia ter pensado, ele falar: peraí, eu já fui médico, eu já fui psicólogo, eu já fui pessoas que cuidaram do meu filho, já fui nos discípulos de Jesus e não resolveram. Se os discípulos resolveram, será que Jesus vai resolver? Muitas das vezes, a nossa vitória e o nosso milagre, ele está muito perto de nós. E quando o milagre está muito perto, o inimigo ele começa a querer trazer evidências de que o milagre não vai acontecer. Para quê? Para que venhamos desistir do milagre. Para que venhamos desistir daquilo que o Senhor já preparou para nós. Já viu aquela ilustração que às vezes aparece aquela fotinha no Facebook? Um rapaz cavando assim, de terra assim, ali depois já estava a vitória, já estava a pepita, já estava o ouro. Lembra que a outra frase que fala: nadou e morreu na praia? Então o mesmo caso somos nós. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ou seja, está no futuro, querendo dizer que nós temos que perseverar todo o tempo. Uma coisa eu aprendi no mundo espiritual e no meio da caminhada, que todas as vezes que o levante está muito grande na nossa vida, Satanás ele está vendo algo no mundo espiritual que nós não estamos vendo. Por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz que ele é acusador, que ele é o mentiroso. Então, ou seja, quando ele está vendo no mundo espiritual algo, uma bênção, uma vitória vindo em nosso favor, e como nós temos essa desvantagem dele que nós não vemos no mundo espiritual, o que ele faz? Ele faz um grande terremoto, ele faz uma grande chama, ele faz um grande estilhaço, ele faz um grande barulho. Sabe aquele barulho? Sabe aquele fogo de palha? Ele faz aquele fogo de palha para que a gente se assuste com aquela situação e desista. Porque depois daquela situação, depois do vento, vem a bonança. Depois da tempestade, vem a bonança, vem a resposta, vem a vitória da parte de Deus. Amém. Então nós não podemos nos deixar ser levados, abalados pelo vento, pela fornalha, pelo fogo, pela cova dos leões, por aquilo que aparentemente quer roubar a nossa fé. Aquele homem estava tão perto do milagre, ele estava perto de Jesus, mas ele podia falar assim: ah não, Jesus, os discípulos não fizeram, ele não vai fazer. Eu não sei se foi o Espírito Santo que falou com ele, ou se alguém falou: não, vai lá, tenta com Jesus. Ah não, mas os discípulos não fizeram nada. Não, rapaz, mas vai com Jesus, ele é o mestre, ele é o que ensina os discípulos ainda estão aprendendo. E ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele explica a sua situação.
Por isso nós temos, a Bíblia fala sobre nós confessar nossas culpas uns aos outros, nós desabafar uns com os outros. Aquele homem, ele desabava com Jesus, ele conta a história dele. O problema de nós, muitas das vezes, que nós ficamos escondendo os nossos problemas, o problema de muitos de nós, muitas das vezes, é que estamos passando por lutas, por guerras, e ficamos com aquilo escondido, guardado, preso dentro de nós. Temos que pôr para fora, temos que falar com o outro, temos que desabafar, temos que tirar esse peso de dentro de nós. Imagina aquele homem angustiado com aquele problema, ele chega agora de frente com aquele que era o psicólogo dos psicólogos, aquele que era o curador dos curadores, aquele que tinha toda a resposta, aquele que era a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, o Messias. E ele fala, levei os seus discípulos, e eles não resolveram, e ele fala, ó geração incrédula, até quando estarei contigo? O que ele está querendo dizer? Meu tempo da minha partida está breve. Tempo de eu ir para o Senhor, para o meu Pai, está breve. Jesus está falando assim, até quando estarei com vocês? Até quando vou ter que ensinar vocês a fazer milagre? Né? E ele explica a situação. Um abraço para Val Souza, Deus abençoe, Val. Ele explica a situação e Jesus, como eu já disse na mensagem anterior, eu só estou dando uma recapitulada para poder entrar nos versículos que lemos. Um abraço também para o Breno Silva. E ele pergunta para aquele homem se ele tinha fé que podia ser curado. O homem fala, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Então, ou seja, vai ter situações da nossa vida que nós vamos. Um abraço também para o Ricardo Benhur. Deus abençoe, Ricardo. Grande abraço no nome de Jesus. Então, vai ter situações da nossa vida que a incredulidade é normal, ela vai vir. Mas o importante é nós não venhamos deixar que a incredulidade, com a falta de fé, vença a nossa atitude. Aquele homem, mesmo com falta de fé, ele agiu. Aquele homem, mesmo tribulado, mesmo angustiado, ele saiu do lugar que ele estava. Ele enfrentou o trânsito pesado. Ele enfrentou ali a barreira, ali naquele asfalto da vida. Ele teve que dar a volta lá pelo Jardim São Miguel da vida. Mas ele foi no caminho que Deus tinha falado para ele, que ali estava o milagre. Então, às vezes, a nossa vida é assim. Como ministrei a semana passada e volto o Senhor a colocar essa palavra, que a vida é dura para quem é mole. A grande verdade que nós vamos ter que lutar. Um abraço para o José Pedroso. A grande verdade é que realmente a vida ela é difícil. Para nós conquistarmos as coisas, o inimigo vai vir com tantas e tantas circunstâncias contrárias, tentando roubar a nossa fé, tentando nos paralisar, tentando nos frustrar, tentando dizer que nós não somos ninguém, tentando dizer que você é trouxa, você tem feito isso, ninguém tem valorizado, mas o que nós temos que entender é o quê? Que nós não fazemos para os homens, mas fazemos para Deus. E Deus é aquele que vê o fruto do nosso trabalho. O Senhor é aquele que vai retribuir o nosso esforço. Aquele homem tinha se esforçado cuidando do seu filho, levado seu filho em vários lugares, não tinha resolvido. Mas quando ele fala com Jesus, Jesus manda trazer aquele menino. E quando o menino vem, Jesus ora e o mal daquele menino sai, ele cai como morto. Terminamos a semana passada. As pessoas olham, aquele menino parecia morto. Ou seja, há situações que as pessoas olham para a nossa vida e falam, do jeito que ele está ali, dali ele não sai. Situação que ele está ali, ao final para ele é lona, está caído. Mas, como eu li o versículo aqui de abertura, ó, a revelação, concordância do Senhor trazendo, Isaías 60, a Bíblia fala, levanta-te e resplandece. Primeiro tem que levantar para depois resplandecer. Então, todas as vezes que eu tomo uma postura de atitude, de me levantar, isso quer dizer que quando eu me levanto, o resplandecer de Deus vem sobre as nossas vidas. Aquele menino, ele cai no chão, mas agora no 27, que é onde nós estamos concluindo aqui, fala, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Há momentos da nossa vida que passamos por situações que nos derrubam no chão. Há momentos da nossa vida que parece que nós não temos forças para prosseguir. Aquele menino tinha acabado de passar por um processo de libertação, e quem já fez libertação, quem já foi possesso, ou quem já fez um trabalho de libertação, sabe que a pessoa, após a libertação, o seu corpo fica fraco, debilitado. Por quê? Porque o demônio manipula o corpo daquela pessoa e usa da força
física da pessoa, mais a força espiritual para verdadeiramente desgastar aquela pessoa. E quando termina aquela libertação, aquela pessoa, ela está cansada, o corpo dela está desgastado. Não só ela, como também quem faz a libertação, porque o demônio, ele tem uma força abrasadora somente através do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, que é o poder que é maior que o poder do diabo, para a pessoa poder conseguir ter êxito nisso. Eu me recordo no início da minha conversão, que estava tendo um culto de libertação, e tinha alguém, uma mulher endemoniada ali, e o pastor falou, alguém acha que isso aqui é brincadeira? E tinha uma pessoa que não tinha entendimento, falou assim, eu não acredito, isso é conversa fiada. Vem aqui e mostra para nós que é brincadeira. E a pessoa sem noção foi lá, e a primeira coisa que ela faz, o demônio estava amarrado, né? Para quebrar as forças do demônio. A primeira coisa que ele fez foi desamarrar o demônio. Soltar o demônio. A hora que eu soltou era uma mulher, imagina, mulher normalmente sempre tem a unha grande, né? O demônio já fez assim, ó, possível para aquela mulher, fez já dando na cara dele assim, ó, já vê aquela marca nervosa dele assim, ele foi querer agredir a mulher, o sobreiro pegou ele, ou seja, e o demônio falou assim, deixa ele para mim que eu quero beber o sangue dele. Olha para você ver. O bicho, ele tem uma força descomunal. Só que Lucas 10:19 a Bíblia diz, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Absolutamente não vos causará dano algum. Então isso quer dizer que ele tem poder, mas o poder de Deus é maior do que o poder que ele tem. O poder que ele tem é limitado ao poder de Deus. O poder do diabo é limitado à autoridade que Deus nos dá. Então nós não temos que temer, nós temos que verdadeiramente nos consagrar. Como fala em Josué, santificai-vos hoje e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Jesus faz o quê? Jesus pega aquele garoto pela mão. Falamos aqui na palavra de oferta também sobre mão. Ó, Deus só trazendo concordância aqui. Ó. Então aquilo que parecia que estava perdido, aquilo que parecia que estava sem força, o Senhor está falando, eu te pego pela minha mão direita e te levanto. Jesus levanta aquele garoto, 27, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Eu não sei o que nos derrubou hoje, eu não sei o que nos paralisou hoje, eu não sei o que nos brecou hoje, o que tem tentado nos brecar nos nossos dias. Decepções, frustrações ministeriais, familiares, espirituais, conjugais. Mas o Senhor está dizendo que Ele é aquele que levanta. Ele é aquele que coloca de pé. E a Bíblia diz em Salmo 115, que as mãos dele não estão encolhidas. Ele é aquele que tem mãos e a mão dele age. Ele não é aquele que tem olho para não ver. Ele não é aquele que não tem boca e a boca dele tem poder. A Bíblia fala que os seus olhos são como chama de fogo e da sua boca essa espada aguda de 2 fios. Então isso quer dizer que o nosso Deus, a mão dele não está encolhida, querido. E quando nós passamos por lutas, decepções, frustrações, angústias, parece que a mão de Deus está encolhida, parece que Deus está tão longe de nós, e o inimigo começa a trabalhar na nossa mente e dizer para nós assim, está vendo só, cadê o seu Deus que não está vendo essa circunstância? Tá vendo cadê o seu Deus que não está vendo essa luta, essa prova, essa afronta que você está passando? Mas a Bíblia está dizendo aqui que depois da prova que aquele menino teve, o Senhor pega ele pela mão e o levanta. E no 28 fala, e quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? Então, ou seja, a história do menino termina aqui. Quando Jesus pega pela mão e o levanta. A história daquele menino era cair no fogo, se jogar na água, um espírito de suicídio, querendo se matar, dando desespero para o pai. Mas quando o pai aproveitou a oportunidade que Deus tinha colocado para ele, para estar de frente com aquele que era a ressurreição e a vida, para aquele que era a libertação personificada em pessoa, ele foi e ele recebeu esse milagre. E agora, esse menino, ele ficou curado, esse jovem começou a ter uma vida plena. Mas agora entra aquela incógnita. Um abraço para Leandro Tomé, Deus abençoe. Manda um abraço para a Cris aí, Leandro, em nome de Jesus. Agora entra uma incógnita, uma dúvida na cabeça dos discípulos. Porque os discípulos, eles falam para o mestre, a hora que chega na casa, a hora que está reservado, a hora que está só eles. Eles perguntam para Jesus,
E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte, só os discípulos e ele, Jesus, por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Jesus aqui estava ensinando. Os discípulos aqui, eles estavam na escola do discipulado de Cristo. Eles eram aprendizes do Senhor. Foi 3 anos e meio de discipulado, aprendendo nada mais, nada menos do que com o Criador do universo. Olha que privilégio que os discípulos tiveram. Eles aprenderam com aquele que estava ali, que sustenta todas as águas do oceano na palma da sua mão. Por isso, quando chega lá no Getsemane, ele fala, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele não morreu, ele entregou o seu espírito. Porque como pode morrer alguém que tem o poder de criar o mundo, o universo? E que é aquele que antes da fundação do mundo já existia. Ele que criou o mundo. Então, olha o privilégio dos discípulos. Então, no meio daquele discipulado, daquele aprendizado, eles perguntam. E aqui fica um ponto importante também. Até na escola os professores falam, né? Que o aluno que mais aprende é o aluno que mais pergunta. Por isso que se quiserem perguntar aqui na live, pode perguntar também, não tem problema. Então, ou seja, os discípulos perguntaram. Os discípulos falaram. Colocar as suas dificuldades para fora. Como foi comentado aqui no culto familiar hoje. Então, nós temos que perguntar, comentar, falar. Às vezes, tem pessoas que querem nos ajudar. Mas como essa pessoa pode nos ajudar se nós não falarmos, não colocarmos a nossa dificuldade para as pessoas? Eu oro muito em cima disso, que eu tenho um pouco dessa dificuldade. Eu sou muito bom para ajudar, mas para pedir ajuda eu tenho uma dificuldade maior. Mas nós temos que a cada dia mais exercitar isso. Então eles perguntam para Jesus. E uma coisa que eu aprendo, que nenhuma pergunta que nós fazemos para Jesus fica sem resposta. Eles perguntaram para Jesus o que Jesus fez? O lógico, Jesus respondeu. No 29 ele dá agora a resposta, e no 29 agora ele dá a receita. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus está falando aqui que há batalhas espirituais na nossa vida que nós não vamos vencer. Você vê que Jesus fala aqui, ó, com oração e jejum. A guerra, Jesus aqui está dando uma receita para como eu vencer as batalhas espirituais quando eu estou de frente com uma pessoa endemoniada. Uma pessoa que o tempo todo ela é uma personificação do diabo na terra. Meu Deus, pastor, que é isso? É verdade, queridos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Regiões celestiais não são só aquelas. Aqui, ó. Aqui também é uma região celestial, querido. Região de calabrafácia. Região celestial, ela significa aonde rege o planeta e aonde rege as pessoas. Então, onde nós estamos também são regiões. Ali vai ter pessoas manipuladas pelo inimigo que nós vamos ter que estar ligado no trono de glória e usando de oração e jejum. William Carey, um grande missionário que ganhou uma parte da Índia para Jesus. William Carey, que ele gastou a parte do ministério dele para ganhar uma alma. E ele imaginava que o chamado dele era para ser evangelista. E depois ele descobriu que não era para ser evangelista. Era para ser tradutor da Bíblia. E ele traduziu o Novo Testamento, se não me falha a memória, em 32 línguas. E a Bíblia inteira, se não me falha a memória, em 3 línguas. E conseguiu mudar também a tradição do Chati que havia na Índia. Tradição essa que era o quê? Que se o homem morresse, a mulher tinha que ser enterrada viva junto com o homem. Porque eles entendiam que os dois tinham uma alma só. Até aí estavam quase certo, né? Não totalmente, né? Mas a Bíblia fala, né? Que quando nós casamos, né? Não é um só corpo, né? Mas a Bíblia não dá essa base aí para enterrar a mulher. E ele foi tão usado por Deus, querido, que ele com mais um líder religioso da Índia conseguiram abolir essa tradição na Índia. William Carey até hoje tem
a faculdade do William Carey. José Irion, que é um dos grandes pregadores, missionários, que eu também gosto muito de acompanhar, ele já deu aula na Universidade do William Carey. Mas esse homem, antes de experimentar todos os milagres, ele disse, voltando na frase que eu queria dizer, William Carey, ele disse: quer grandes coisas de Deus? Faça grandes coisas para Deus. William Carey, ele teve um chamado para a Índia, ele evangelizou 8 anos, ganhou uma alma, a sua esposa não aceitou o chamado, perdeu o filho de malária, a sua esposa ficou louca, morreu louca, e depois então de tudo isso, que o ministério dele começou a fluir. Teve que passar por todas essas lutas. Imagina, esse homem podia ter dado cabo da vida dele, só podia falar: se eu me confundir no meu chamado, eu acho que eu não sirvo a Deus coisa nenhuma. Mas isso mostra, querido, que independente da nossa luta, o tema é: não perca a fé. Tudo que o inimigo quer é nos fazer perder a fé, porque se nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. Enquanto nós tivermos fé, 1% de fé, 99% de chance de vitória. Então, enquanto nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para nos dar ordem para os montes. Amém. Então, mesmo que a nossa fé esteja igual a desse homem, fragmentada, ele conseguiu. E o Senhor ensina para aqueles discípulos o meio de vencer, que é a oração e jejum. A luta está muito grande. Será que nós não estamos precisando aumentar o nosso período de jejum? Nosso período de oração? Falei para vocês, estava enfrentando uma guerra espiritual esse dia e comecei a trabalhar com o jejum mais forte na minha vida. Me recordo também da época que eu estava vencendo a depressão, passando por um espírito de suicídio, querendo acabar com a minha vida. A loja que eu estava tendo ela lá em cima falindo, fechando, e o diabo dizendo para mim: acaba com a sua vida. Uma dor no calcanhar que não sarava, quando o Espírito Santo me lembra, quando esse testemunho. E o Espírito Santo está me lembrando hoje para contar esse testemunho. De repente alguém precisa ouvir esse testemunho hoje. E o meu calcanhar não sarava, a loja não dava mais nada, contas aumentando. E agora eu precisava voltar a trabalhar empregado, trabalho de vendedor. Como trabalho de vendedor, em pé, você não conseguia ficar meia hora em pé porque o calcanhar doía demais. E o Espírito Santo falou para mim: o seu nível de oração, essa guerra está muito forte. Você tem que aumentar esse nível de oração. E eu fazia 1 hora de oração das 6 às 7 da manhã. Estava indo há 4 anos fazendo isso de manhã na igreja, que eu fazia parte, Igreja Apostólica Templo Vivo, do nosso amado e querido pastor Edilson Lima, que em nome de Jesus, Deus vai estar restaurando o seu ministério aí. E o Espírito Santo falou comigo assim: ó, aumenta o seu nível de oração. E eu que orava das 6 às 7, e o Espírito Santo falou comigo assim: ó, aumente o seu nível de oração. Qual foi o nível de oração que você fez maior para mim? E eu me lembrei que tinha uma época que nós íamos lá no monte, ali na Jurema Cristina, e nós orávamos 3 horas de joelho. Aí o Espírito Santo falou para mim: lembra que você orava 3 horas de joelho? 3 horas você já orou. Então, o mínimo que você tem que fazer agora é orar 3 horas. Eu falei: tá bom então, senhor, então eu vou orar 4 horas. Aí eu comecei a orar das 6 da manhã às 10 da manhã. E quando eu comecei a orar, passou 15 dias, eu orando 4 horas por dia, a dor no calcanhar sumiu. E a dor no calcanhar sumiu, que há anos estava doendo aquela dor que não passava. E o Senhor falou para mim: há momentos que há guerras, que para nós vencermos no mundo espiritual, nós temos que aumentar o nosso nível. E ali eu aprendi algo poderoso, que Satanás, ele não tem poder sobre aquele que busca do sobrenatural de Deus. Amém. Então, de repente, Deus está dando a nós hoje uma estratégia falando: em que área você precisa aumentar o seu nível de busca, de intimidade? É no jejum? É na oração? É na palavra? É na consagração? Eu não sei. Mas o Senhor está falando conosco: aumenta o seu nível. Porque se você aumentar o seu nível, o inimigo não tem poder para te paralisar, para te parar. Quantos minutos de live, pastora, por gentileza? 29. 29 minutos, querido, nós vamos estar concluindo aqui.
Vamos fazer uma oração abençoada para você, para a sua casa, sua família. Estamos concluindo o tema hoje, então, não perca a fé. Aquele pai, ele não perdeu a fé que o seu filho ia ser curado, e o seu filho foi curado. Não perca a fé daquilo que o Senhor falou que ia fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu chamado, no seu trabalho, Ele vai fazer. Então, que venhamos ficar com essa fé queimando em nossos corações. Convido você para domingo da família em busca do Espírito Santo. O próximo tema é mantendo a fé em meio ao caos. Amém. Próximo tema, a semana que vem, domingo, nós começamos mantendo a fé em meio ao caos. Qual é o caos que eu e você possamos estar passando? Domingo nós vamos esmiuçar e comentar mais um pouco disso. Eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós, para a nossa casa, a nossa família, o nosso chamado, declarar que as cadeias do inferno, Amém. Jesus Cristo disse, Glória esta a Deus. é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um abraço para o Eronaldo Félix. Eu e você somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra mim e contra você. Vamos orar? Querido e amado Pai, eterno e poderoso Deus, nós estamos aqui nessa noite clamando, intercedendo, buscando. Estamos na série Curados, Pai. Nós cremos que o Senhor está nos curando, nós cremos que o Senhor está nos sarando, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam segundo o teu propósito, Pai. Estamos na série Curados, Pai. Estamos terminando hoje o tema, meu Pai. Não perca a fé. Então, Senhor, se há alguém no nosso meio que o inimigo tem tentado roubar a fé, que o inimigo tem tentado parar, paralisar, brecar, desanimar, oprimir, recuar, nós declaramos: cai por terra. Espírito de frieza, espírito de desânimo, espírito de angústia, espírito de humilhação, espírito contrário, tentando tirar o foco dessa pessoa do reino, do céu, do projeto, do plano que o Senhor preparou para ele, para ela. Nós dizemos: mal, cadeia contrária, seta do inferno, trabalho feito na macumba, na cachoeira, na mata virgem, na mesa branca, no candomblé, na pizzaria, na magia alta, baixa, onde quer que seja, nós dizemos: saia, saia e saia, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, o poder da cura, o poder do milagre, o poder da restauração, o poder das portas abertas, o poder do perdão, o poder da alegria, o poder da paz, Senhor, vindo sobre cada um no nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, com o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e a nossa casa. Hoje sempre nós declaramos amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Deus abençoe. Entenda, Deus é contigo, com a tua casa, com a tua família, e cada projeto que o Senhor preparou para você não pode ser frustrado. Não perca a fé. Até domingo da família em busca do Espírito Santo, com um novo tema, daqui a pouco vai estar postado aí, que é mantendo a fé em meio ao caos. Um abraço, fica na paz do Senhor.